Lucas capítulo 7, verso 36. Um dos fariseus convidou Jesus para estar com ele, para jantar na sua casa. E Jesus então, entrando na casa do fariseu, logo tomou lugar à mesa. Verso 39. Ao ver isso, o fariseu que convidara dizia consigo: se este homem fosse profeta, saberia que quem o toca é uma mulher pecadora. Verso 44. Jesus então, virando-se para a mulher, disse: Simão, vê esta mulher aqui? Entrei em tua casa, e tu não me deste água para os pés, mas esta regou-os com lágrimas, e enxugou-as com seus cabelos. Tu não me beijaste o rosto. Ela, porém, desde a hora que entrei em sua casa, não cessou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa, com perfume, ungiu os meus pés. Vai para o capítulo 19 agora. Capítulo 19, verso 5. Lucas 19, verso 5, encontrou? Diga amém. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse a Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Verso 6, ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram essas coisas murmuravam e diziam que ele estava hospedando um homem pecador. Ele estava na casa de um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao seu senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Verso 9, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também agora tu és filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Palavra do Senhor. Amém. Olha que interessante essas duas partes de texto que lemos. São 2 momentos distintos em que Jesus está em casas. Na primeira casa, ele é convidado a estar, a casa de Simão, fariseu, um homem da lei, um homem poderoso. Na segunda casa, é ele quem se convida. Ele diz: eu quero entrar na sua casa. Na primeira casa, as pessoas admiram ele estar lá, porque ele está na casa de um homem influente, um homem culto, um homem respeitado, uma casa, entre aspas, santa. Na segunda casa, a casa de Zaqueu, as pessoas o criticam a sua história, criticam a sua decisão, porque ele está entrando na casa de um homem pecador. Na primeira casa, o próprio Jesus acusa o dono de não o ter respeitado, de não o ter tratado do jeito que deveria, de não ter dado a ele a saudação comum naquela época entre os judeus, que era o ósculo santo dos lados. Não preparou a cabeça dele, não lavou os pés dele, como era costume também entrar descalço na casa, tinha que lavar os pés antes.
Mas na segunda casa em que ele foi, Jesus está feliz, é recebido com alegria. E ele vai dizer que aquela casa naquele dia viveu um grande milagre, viveu a salvação de um publicano. Na primeira casa é a casa de um religioso, que é contrariado, que se vê envergonhado diante dos discípulos de Jesus, quando Jesus o acusa de não ter dado a ele a honra. Na segunda casa, a casa de um homem que trazia marcas na sua alma, na casa de um homem que era mal visto, porque tinha se vendido para os romanos, então ele traíra os judeus, era explorado pelos romanos e ainda carregava a marca de pecador, está escrito aí. Ele era visto como um homem pecador, uma casa de pecado, uma casa onde Deus não habitava. Então na primeira casa tinha tudo para ser um encontro extraordinário e um lugar da manifestação da glória de Deus para aquele dono da casa. Mas quem toma de assalto a cena é uma pecadora, é uma mulher que se lança aos seus pés e começa a chorar tanto que as suas lágrimas lavam os seus pés, e ela vai enxugando com as suas madeixas, com os seus cabelos. Na primeira casa era uma casa de um crente, na segunda casa era a casa de um ímpio, de um perdido, de um cobrador de impostos, de um homem que ninguém queria ser amigo. Mas é na segunda casa que a glória de Deus se manifesta. E aí eu comecei a refletir que o problema muitas vezes não é Jesus estar em nossa casa, mas é como nós estamos tratando com essa presença dele. Todos nós queremos levar Jesus para a nossa casa, para o nosso casamento, para a nossa criação dos filhos, para o nosso lar, para o nosso trabalho. Oramos, fazemos campanha pedindo: Jesus, seja conosco, esteja conosco, visita meus filhos, visita meu casamento, visita meu cônjuge. E eu quero crer que por muitas vezes o Espírito Santo de Deus, o ruache das narinas do Pai, o Paracletos de Cristo, o representante de Deus nessa terra, ele visita a nossa casa. Eu quero crer que muitas vezes quando a gente pensa que a casa está caindo e que Deus não está conosco, Ele está lá. O problema é a forma que nós interpretamos a presença de Deus, é a forma que nos comportamos quando Deus está conosco, através do Espírito Santo. Eu tenho uma notícia para te dar, meu amado. Você é templo do Espírito Santo. A todo momento Jesus está na sua casa. Se você não sente a presença dEle, se você acha que as coisas não estão acontecendo do jeito que você imagina, se você se sente envergonhado, abandonado, entristecido, se as coisas estão saindo do teu controle, a culpa não é a falta de Deus, mas é a falta de você ter mais atenção, porque Deus está lá e Deus precisa ser tratado como Senhor. Queremos Deus na nossa casa, mas quando Ele está lá, como agimos? Queremos Deus no nosso negócio, principalmente quando as coisas vão mal. A intenção do coração de Zaqueu desde o início da história, você vai começar a ver no verso 3, ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus porque dentro da sua alma havia uma carência. Mas a intenção dos fariseus quando chamavam Jesus, sempre era investigá-lo, encontrar alguma brecha, encontrar algum erro para poder acusá-lo. A intenção do fariseu sempre era pior, mas a intenção de Zaqueu era melhor. Então, meu irmão, muitas vezes o que está fazendo diferença na vida daquele que está vivendo a alegria do Senhor em sua casa, não é porque lá Deus e na sua não está, é porque lá Deus está sendo honrado, lá Deus está sendo glorificado, lá Deus está recebendo beijos, ósculos, está sendo amado, está recebendo a graça e o favor daquele filho, daquela filha, dono da casa. E talvez na sua casa Deus esteja lá também, mas ao invés de estar sendo adorado, Ele está sendo apenas investigado. Pessoas têm curiosidade em saber como funcionam as coisas de Deus. Pessoas pedem até em orações para experimentar o poder de Deus, sentirem algo diferente no culto. Hoje eu vou no culto, eu quero sentir um negócio.
E aí tem sempre aquele irmão abençoado que te ama, te quer bem e te motiva. Hoje Deus vai te sacudir. Hoje vai ser hoje o fogo de Deus vai te pegar. Hoje a labareda de fogo de Deus. E aí você sai de casa com aquela expectativa: será que Deus vai funcionar em mim? Será que eu vou sentir alguma coisa? Será que eu vou experimentar alguma shekinah da presença de Deus? Mas e se não acontecer? Eu vou ficar atento, eu vou ficar investigando, eu vou ficar com o meu senso crítico bem aguçado. Sabe por quê? Porque tem muita gente ao meu redor, tem muito lugar que tem problema, tem muita gente falsa. Eu vou guardar até minha bolsa, eu vou vigiar tudo. Por quê? Porque na verdade, ainda que Deus esteja naquele lugar, eu preciso estar atento ao que está acontecendo. E às vezes essa atenção que a gente dá demais no que pode acontecer, ou que não pode acontecer, no que alguém vai falar, no que alguém vai deixar de falar, a gente perde a oportunidade de viver a alegria do Senhor quando Ele está na nossa vida. E aí, a pergunta que eu quero nos levar à reflexão essa noite é: como Deus se sente na sua casa? Como é que você imagina que o Eterno habita na sua casa, quando você está lá? É evidente que quando não tem um ser humano, Deus não está lá. Deus habita em templos humanos, amém, queridos? Mas quando você está em casa, Deus fica à vontade? Quando você chega em casa, as suas ações, sua fala, o que você assiste, o que você ouve, as coisas que você digita lá no seu celular, elas honram a Jesus? Elas glorificam a Deus? Elas exaltam o nome dEle? Elas jogam unguento sobre a sua cabeça? Elas jogam lágrimas sobre os seus pés? Elas jogam beijos no rosto de Jesus, podemos usar essa metáfora? Quando Deus está na sua casa, Ele se sente como se estivesse na casa de quem? De Simão, o fariseu, ou de Zaqueu? Pergunte para 2 ou 3 aí: Simão ou Zaqueu? Porque é o mesmo Jesus, é a mesma terra, é a mesma situação, são os mesmos dias. As coisas acontecem na mesma semana, talvez ali no mesmo mês. Não houve uma mudança geográfica, não houve uma mudança histórica, não houve uma mudança política, não houve uma mudança natural, física, não houve. É o mesmo Jesus que entra na casa de Simão, fariseu, e é esse mesmo Jesus que vai entrar na casa de Zaqueu, publicano. Todavia, na casa de Zaqueu, publicano, tem salvação. Na casa de Simão tem acusação. Será que Deus, quando entra na minha casa, Ele entra e o que Ele encontra são coisas para me acusar? Para dizer: rapaz, tu está fazendo errado, tu não está me tratando do jeito que deve. Olha essa televisão, o que está acontecendo? Olha esse livro que tu está lendo, olha esse palavreado, olha essa atitude. Quando Jesus está na minha casa, meu irmão, Ele precisa se sentir como se estivesse na casa de Zaqueu, lugar de alegria. A Bíblia diz que Zaqueu o recebeu com grande alegria, e Zaqueu vai honrar a Jesus do início ao fim. E não considere apenas a sua casa, mas a sua vida, as coisas que você vive. Quando Jesus está na sua empresa, Ele se sente como se fosse a empresa de Zaqueu ou a empresa de Simão. Como que os funcionários se tratam, como eles se veem, que tipo de relacionamento existe lá no lugar onde você é o diretor, onde você é o responsável, onde você é o tutor, onde você é o responsável. Que tipo de relação está lá? Porque é esse tipo de intenção e de atitude que vai fazer a diferença. Quantos entenderam? Porque é o mesmo Jesus. Aí você olha na casa do irmão e fala: poxa, as coisas estão acontecendo lá na casa do fulano, eu tenho que chamar Jesus para vir mais aqui. Como se tivesse só uma parte dele, entendeu? Tem 10% na minha casa e 20% na casa de fulano. Como se eu precisasse pegar o Espírito e falar assim: Espírito, vem mais, tem pouco aqui em casa. Quando Deus dá com abundância, amém, querido?
Deus não dá metade, Deus não dá um pouco, Deus se entrega por inteiro. Deus não foi para a cruz para ser amputado. Deus não foi para a cruz para tomar chicotada. Deus não foi para a cruz para sofrer. Isso tudo são consequências. Deus foi para morrer. Ele se entregou por completo. Ei, meu irmão, o Espírito Santo está integralmente com você. Então, se as coisas não estão acontecendo, pode ser que o problema esteja na forma como você está se relacionando com o Espírito Santo. A intenção do coração. Na casa do fariseu, ele chega a ser chamado não porque foram só pensamentos, mas como ele lê pensamento, era como se tivessem falado. Eles duvidam que ele é realmente o profeta. Será que esse Jesus faz mesmo milagre? Se ele fosse profeta, ele saberia que quem tocou nele foi uma prostituta. E o judeu não podia ser tocado, sobretudo o mestre fariseu, porque ele era santo. Como uma prostituta poderia tocá-lo? Então, quando a prostituta toca nos seus pés, lavando, jogando lágrima, aquele chefe da casa pensa com seus botões: ele não é profeta, ele não é aquilo que a gente imagina. E a Bíblia diz, querido, que eu não vou até ele, quando ele está diante de mim, eu preciso crer que ele é galardoador daqueles que o buscam, porque se eu não creio inteiramente em Jesus, não pense esse que vai receber alguma coisa. Então preste atenção, porque o problema não está na falta de Jesus, o problema está como eu estou lidando com a presença dele. Porque se a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, se a Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente, eu não preciso chamar Jesus, Ele já está aqui. Sou eu que preciso despertar para a sua presença. Então, responda a si mesmo. Jesus, quando entra na sua vida, na sua casa, na sua história, ele se sente como se estivesse na casa do fariseu, sendo observado, cheio de curiosos, pessoas que duvidam dele, pessoas que não o honram, que não o abraçam, não o beijam, não lhe dão a devida honra. Ou ele se sente como na casa de Zaqueu, pessoa que não presta, pessoa que é pecadora, pessoa que tem problema na alma, mas que quando recebe Jesus, recebe depressa e com toda alegria. Diga Simão ou Zaqueu? Diga Simão ou Zaqueu? Fala para o teu vizinho, você decide. Ah, pastor, já sei porque Jesus não está operando na minha casa. É porque lá na minha casa a gente não tem aquela santidade toda que tem na casa de fulano. Irmão, para de achar que a casa do vizinho é mais santa do que a sua. Porque quando Deus olha lá de cima, se não fosse pela misericórdia, pelo sangue de Jesus, o olhar do Eterno, do Todo-Poderoso, fulminaria todo mundo. Quando Deus olha do alto dos céus, Ele pergunta: Ele encontrará justiça? Tem algum justo sequer? Aquele que diz que não peca, a verdade não está nele. Por quê? Porque nós temos uma índole pecadora, e a todo momento a minha mente está cometendo delitos, a todo momento a minha mente é omissa, a todo momento eu finjo que não quero ouvir o que está passando na televisão sobre pessoas passando fome, sobre pessoas doentes nos hospitais. Eu prefiro não ouvir, porque se eu ouvir eu tenho que me envolver, então eu estou sendo omisso, e nesse momento eu estou pecando. Então, se não for pela misericórdia de Deus, há muito já teria sido consumido. Você precisa entender isso. Ah, mas se eu fosse mais santo, Deus operava mais milagre. Quem te falou isso? Os maiores milagres Deus operou com as pessoas mais pecadoras. E Ele vai dizer no final da parábola que Ele veio foi para salvar quem está perdido. Ele veio para curar quem está enfermo. Ele veio para levantar quem está caído. Ele veio para dar vida a quem está morrendo. Ele veio, meu irmão, para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Zaqueu era um homem realmente com problemas na alma. A Bíblia só fala que ele era de estatura baixa. Mas só pelo fato de saber que as pessoas te odeiam, que as pessoas te consideram um lixo, um amaldiçoado por Deus, só pelo fato de você não ser querido
na sua própria comunidade, pelas pessoas que têm o mesmo sangue que você. Só pelo fato de saber que os judeus não gostavam dele, apenas usavam ele, abusavam dele, porque ele conhecia as vielas do povo de Deus. Então quando ele ia cobrar impostos, ele sabia quem tinha e quem não tinha. Então os judeus o usavam mais como espião do que como cobrador. Então ele pensava: os romanos me exploram, meu povo não gosta de mim, eu não tenho sentido a presença de Deus, eu sou uma pessoa pequena, não posso mudar de emprego, não posso ser um gladiador, não posso ser um lutador, sou um cobrador, um exator, um publicano. A pessoa que não podia andar na rua direito, irmão, se andasse fora do horário, tomava pau. Sabe aquela pessoa que não tem mais paz para sair de casa, porque tem gente querendo pegar ele de pancada? Isso é Zaqueu. Então você imagina como estava a alma desse homem. Imagina quantas vezes ele se lembrou do dia que ele aceitou o convite de algum centurião romano, dizendo: ô seu Zaqueu, você é judeu? Sou. Você está desempregado? Estou. Tem um emprego para você. Ah, um emprego para mim? É. Você vai ser um cobrador de impostos dos romanos, porque você conhece todo mundo aqui nas vielas da Galileia, de Jerusalém, ali de Samaria. Você conhece todo mundo e sabe o que eles têm de dinheiro. Então você vai caguetar eles para roubar o dinheiro dele e trazer para o governo de Roma, porque senão eles vão só negar impostos. E eu fico pensando, Zaqueu na sua maior agonia, vivendo no ostracismo, apesar de viver no meio de uma multidão, sozinho no meio de uma multidão. Imagino Zaqueu se lembrando do dia que ele aceitou esse convite. Irmão, tem muita gente hoje vivendo sequelas de decisões que tomaram no passado e vivem moribundos na alma, somente se lembrando do dia que decidiram aceitar aquele convite, e ficam pensando: por quê? Se martirizam, ficam presos no tempo, apesar do tempo estar passando muito rápido. Tem pessoa presa no dia que tomou a pior decisão de sua vida, achou que estava tomando a melhor e foi a pior, achou que ia se dar bem e se deu mal, achou que ia trazer bênção para a família e amaldiçoou a sua casa, achou que os filhos iam gostar e os filhos hoje o detestam. Tem um monte de gente vivendo situações como essa, e o pior é que ficam buscando Jesus em tudo quanto é lugar. Eu não quero crer que essa foi a primeira vez que Zaqueu foi atrás de um Jesus, porque naquela época era muito comum outros Messias se apresentarem. Quase toda semana tinha um dizendo que era Messias, quase toda semana tinha um mago dizendo que era Deus, quase toda semana aparecia um curandeiro, um feiticeiro, dizendo que era o enviado, porque os judeus esperavam o Messias. Então todo mundo estava na expectativa, amado. Então eu quero crer que muitas vezes Zaqueu, tendo posse, tendo condição, ele foi atrás de um curandeiro, de algum benzedeiro, alguém que dava uma garrafada para ele, alguém que poderia dar um passe nele, alguém que poderia tirar do coração dele aquela angústia que ele carregava, alguém que pudesse mudar a história dele. Não quero crer que seja a primeira vez que Zaqueu tenha buscado ajuda. Com Jesus, certamente. E o texto vai dizer então que Zaqueu fica sabendo que Jesus está passando naquele lugar, e ele disse: eu preciso ver esse homem, eu preciso enxergá-lo. Por quê? Porque eu tenho algo dentro de mim que ninguém consegue curar. Quem sabe esse homem não possa me ajudar. Sabe que as pessoas às vezes que estão vivendo depressão e angústia, elas acham que Deus não habita nelas, que elas se julgam não merecedoras da presença de Deus. Sobretudo quando começam a pensar em suicídio, elas pensam: não, eu estou pensando em suicídio, isso é pecado, Deus não está mais comigo. Eu quero te dizer, meu amado, que Deus está contigo sim, e nessa noite é você que vai mudar esse quadro, essa situação, porque você não vai pedir para Deus vir para você, você simplesmente vai entender que Ele está em você, que Ele quer agir em você, que a presença dEle já está em você, você só precisa mudar a sua postura. Zaqueu não tinha paz. Não tem alguém que é perseguido ter paz, irmão. Não tem alguém que vai dormir tranquilo, sabendo que alguém pode invadir a casa dele para pegar ele de paulada, porque naquela semana ele tirou o último centavo de uma família. Você imagina a quantidade de ameaças que esse homem recebia?
Você imagina a quantidade de cartinha escrita: eu vou te arrebentar, seu ladrão, você explorou meu pai morreu, você explorou minha mãe, você é ladrão. Ele era tido como ladrão, irmão, só que era um ladrão que tinha prerrogativa romana de não ser preso, mas ele era ladrão, e todo mundo sabia que ele era ladrão, mas ninguém podia prender, porque ele estava fazendo um favor para Roma. Você imagina a quantidade de ameaça que esse cara sofria. Mas não importa a quantidade de ameaça, não importa. A gente acha que vai resolver essas coisas só orando, né? E a gente vai remoendo, angustiando, e a gente vai remoendo aquela raiva e se angustiando cada vez mais. Mas eu acho que interessante disso tudo é que quando Jesus se apresenta para ele, né? Que ele está lá na árvore lá, Jesus está passando, Jesus para a comitiva, olha para cima e fala pelo nome, né? Zaqueu. Imagina o susto que ele tomou. Rapaz, o cara sabe meu nome, isso é profeta mesmo, hein? Zaqueu, desce da árvore aí. Me convém pousar na sua casa. Olha, irmão, para quem só queria ver, ele foi ali para ver. Ele foi ali só para ver, ele só queria ver. O texto de versículo 3 diz: queria ver, ele queria só ver. E de repente ele tinha muito mais do que ver, ele tinha a presença do próprio Cristo dentro da casa dele. Então o texto diz que ele desce depressa e recebe Jesus em sua casa com alegria. Primeiro ponto que você precisa entender, meu amado, é: não perca tempo quando Jesus estiver contigo. Não perca a oportunidade. Quantas oportunidades eu perdi na minha vida porque não dei ouvidos a Deus? Quantas oportunidades pessoas estão perdendo nesses dias? Porque Deus está ali dizendo: eu quero estar na sua casa, eu quero estar mais próximo de ti, eu quero ter comunhão contigo. Mas a pessoa tem um monte de coisa para fazer, então ela não tem tempo para Deus. Mas o texto é clássico em dizer que Zaqueu, o desejo dele de ver Jesus era tão grande que naquele dia ele fechou a empresa, fechou a contabilidade, ele ligou para os funcionários, mandou um zap dizendo: hoje não tem mais expediente. Por quê? Porque o homem de Nazaré vai lá em casa. Para tudo. Mas hoje não é o dia do seu futebol, eu não vou jogar bola hoje. Hoje é o dia de você ir lá naquele, não, hoje você não ia receber aquele, não, hoje eu não quero receber. Hoje aquele fornecedor importante, aquela reunião, hoje não, hoje Jesus vai lá em casa. E quando Jesus vai na minha casa, ele é prioridade máxima. Olha como Deus está observando esse pecador. A mesma observação que ele fez na casa de Simão. Ele ficou esperando. O texto de Simão diz que logo ao entrar ele sentou na mesa. Por quê? Imagina ele entrando, esperando a talha de água, como era costume, não apareceu a talha. Esperando a unção, não teve. Esperando o ósculo santo, não teve. Um homem chegou e falou: a mesa está aí, senta. Então o texto diz que ele chega e lá vai sentando. O protocolo foi quebrado, porque na verdade Jesus não estava sendo recebido com dignidade. Mas na casa de Zaqueu é diferente. Os olhos de Zaqueu brilharam pela primeira vez, talvez em toda a sua vida, porque aquele homem importante, aquele homem que ele só queria ver, agora vai estar na casa dele, sentado na mesa dele, no meio da família dele, e o coração dele está acelerado. Zaqueu está tão feliz que a Bíblia diz: recebeu o Senhor com alegria. Para quem só queria ver, agora ele está junto, é show, hein? E talvez você tenha vindo aqui hoje com um pedido. Alguns queriam ver, alguns queriam que Deus tocasse, alguns queriam que Deus falasse, alguns queriam que Deus desse uma orientação, alguns precisam de um milagre, alguns precisam de uma cura, alguns precisam de uma intervenção na vida dos filhos, alguns precisam de uma intervenção na vida do cônjuge, alguns precisam de uma intervenção financeira, alguns precisam de uma intervenção na sua vida afetiva, alguns estão angustiados, alguns estão depressivos. Eu quero te dizer, meu irmão, que o que você está pensando, que o que você deseja, o pedido que está na sua alma é muito menor
do que aquilo que Deus vai fazer com você. Tem gente só querendo ver, e hoje vai ver e vai levar Jesus para casa. Porque a Bíblia diz que Ele sempre nos dá muito mais do que pedimos ou diga, meus pensamentos são pequenos para imaginar a bênção que Deus vai me dar hoje. Agora, uma coisa importante também. Eu imagino quando Jesus diz assim, ó, tem que ir na sua casa. Ele, pô, vamos agora, Jesus. Já pegou ali no braço de Jesus. A multidão fica demoniada, né? Porque a multidão, já falei, a multidão às vezes ela comprime a gente, não quer nos dar espaço. Ela nos ocupa, tanto que nós não temos tempo para descansar. Já falamos sobre isso. Então imagina ali, aquela população atrás, Senhor, minha perna, meu dente ciso que já tem que tirar, Senhor, meu olho que está funcionando, Senhor, aquele monte de gente. E aí Jesus fala, não, ó, para tudo, porque hoje a minha história é só com Zaqueu. Aí Zaqueu fica feliz, pega Jesus, vai entrando. Quando Jesus está caminhando, entrando na casa de Zaqueu, diz o texto que pessoas começam a murmurar entre si, falar entre si. E essa murmuração certamente era audível, porque está registrado. As pessoas julgavam Jesus, porque estava entrando na casa de um pecador. E aqui, meu irmão, tem um posicionamento de Zaqueu que eu acho extraordinário. Quando ele ouviu as críticas, quando ele ouviu as acusações, quando ele ouviu as pessoas apontando o dedo para ele, dizendo que ele não merecia receber o Cristo na casa dele, quando ele poderia se sentir angustiado, ele sacou do seu bolso espiritual algo importante que eu preciso ter. Ele pegou aquilo, todas as acusações, todas as murmurações, e ele ignorou. Tem gente que fica dando resposta para murmurador. Tem gente que fica se defendendo, se justificando. As pessoas murmurando e Zaqueu ignorou. Me lembrei de Davi. Quando ele chega no campo de batalha e os filisteus estão lá xingando o povo. O irmão dele diz assim, você é um presunçoso, Davi. Eu conheço você, diz o texto que Davi vira-se para o outro lado e continua conversando com outra pessoa. Davi usou o mesmo artifício de Zaqueu. Quando as pessoas que te criticam vier para cima de você, ignore-as. Não, me criticou, agora vai ter que ouvir. Agora eu vou me justificar. Porque eu fiz assim, porque agora eu limpei minha casa, não sabe, eu limpei minha casa, agora eu posso receber Jesus, agora eu posso ir. Não. Quem te critica não sabe das tuas dores. Quem te critica não sabe do teu choro. Quem te critica não conhece aqui, olha, o fundo da tua alma, as depressões, as angústias que você tem. Então, meu amado, se Jesus vai entrar na sua casa, tem gente criticando, ignore. Coloque toda a sua expectativa em Jesus. Tem que dar satisfação para o cunhado, tem que dar satisfação para o irmão, tem que dar satisfação para o fulano, eu tenho que dar satisfação porque ele falou, porque deixou de falar, isso é mentira, isso é verdade, porque não é mais ou menos, é meia verdade, eu preciso ler, preciso me explicar. Ei, deixa para se explicar quando o juiz chamar. Se o juiz não te chamou, não te explica não. Ignore. Porque tem um monte de irmão Eliabe que olha para você e fala, você não merece. Você é aquele cara que cuida das poucas ovelhas de papai. Zé Ruela. E aí Davi faz isso, ó. Que coisa, que gesto espiritual. Que gesto espiritual quando a pessoa está falando de você, está reclamando. Aí você faz assim, ó. Doideira. Irmão, em nome de Jesus, maior é aquele que te abençoa do que aquele que te acusa. Maior é aquele que te quer bem do que aquele que quer te maltratar. Maior é o Deus que dá vida do que o diabo que quer matar. A gente perde muito tempo se explicando.
A gente perde muito tempo justificando por que fiz isso, por que fiz aquilo. Não, irmão. Jesus entrou na sua casa. Tem sempre aquele que vai falar assim: agora que caiu a casa, vai para Jesus, né? Crente é assim. Faz uma besteira e vai para a igreja. Lá tá cheio de ex. É ex tudo que tem lá. Pois é. Está escrito, Deus veio para os ex. Porque quando ele chega, deixa de ser ex. Amém ou não amém? Acabou. Jesus veio para justamente quem está com problema. Mas a gente para poder nos justificar. Irmão, eu tenho que me justificar, né? E a gente perde tempo com as acusações de Satanás. Eu não preciso nem de falar, porque as redes hoje viraram um lugar de briga para ver quem tem razão. É os coxinhas versus os mortadelas. E as pessoas se engalfinhando ali. E o problema, crente? Crente que deveria se posicionar firmemente, apenas usando os preceitos da Bíblia, fica ali, porque essa é assim, aquela é daquele jeito, esse é irmão do fulano, esse é cunhado do outro, esse é demoniado, esse tem cara de mal, essa tem cara de... E aí, irmão, falei aqui, eu acho que quinta-feira passada, só posicionar-se, se posiciona e para de ficar rasgando seda. Mas vão falar o quê? Se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo, meu irmão, no Brasil o voto é escrutínio, é secreto. Se você quer publicar, nem. Agora publique no seu Face, quando alguém vier falar, você vai lá e apaga. Agora vai deixar, apaga de novo. Porque senão o seu Face vira rinha de galo. Não posso nem publicar um texto bíblico. Se tiver o 17 no texto, eu estou endemoniado. Se for um texto 17 é o próprio demônio. Que isso, irmão? Ninguém pode publicar um texto bíblico inocente? Que isso, meu irmão? Que isso? Um texto bíblico. Um textinho. Falei uma palavra, botei o texto. Uma palavra, só o texto. Pronto. Aí o que eu faço? Ignoro. Aí é tão bom ignorar. É igual quando você está apertado e vai no banheiro, não tem? Você ignora. Tem muita gente que você tem que fazer isso para a pessoa dar uma ignorada. Você está me entendendo? Diga amém. Preciso desenhar? Então fala para o teu vizinho, para de ouvir os críticos. Isso. Não perca tempo com quem está te enrolando. Depois o texto vai dizer que ele decide transformar radicalmente a sua vida. Por que, pastor, transformar-se radicalmente? Porque é radical. Ele era cobrador. E no final do texto ele é doador. Ele mudou da água para o vinho. Ele era o cara que tirava. Agora ele é o cara que entrega, que devolve. E é o interessante porque, olha que coisa legal. Se houvesse alguma dica de Deus a respeito do que ele deveria fazer, eu entenderia esse texto como obediência. Já seria uma bênção. Mas não tem dica nenhuma. A Bíblia só diz que Jesus chega na casa dele, ele está feliz, e aí ele começa a falar. Jesus, eu tive pensando numa coisa. Na verdade ele pensava sobre isso o tempo todo, porque a sua consciência o esmagava, irmão. Ele era ladrão. A consciência dele estava esmagando ele. Aí ele fala para Jesus, Jesus, eu estou pensando num negócio aqui. Eu imagino Jesus ouvindo, né? Sem falar nada. Eu estou pensando o seguinte, eu dou umas vaciladas aí com o pessoal. Eu dei umas vaciladas com o pessoal aí. Eu estou pensando o seguinte, procurar as pessoas que eu cobrei a mais.
Segundo a lei judaica, naquela época, quando você cobrava a mais, você tinha que pagar 1/5 daquilo que você cobrou a mais, ok? A decisão dele extrapola qualquer limite. Ele fala assim: aquilo que eu peguei a mais, eu vou devolver 4 vezes, é 400% que eu vou dar de crédito para a pessoa. E Jesus está ali, E estou pensando uma outra coisa aqui também. Depois que eu ressarcir todo mundo que eu roubei, sabe o que é ressarcir, irmão? É olhar para trás e enxergar os momentos em que você foi irresponsável, que você magoou alguém, que você abandonou alguém, que você feriu alguém, e voltar nessa pessoa para se ajustar, para se consertar, para pedir perdão e perdoar. É um ajuste de um tempo passado. Ele diz: tudo que eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. E Jesus está ali. Ele, então eu vou fazer depois que eu pagar todo mundo. Ele era um homem muito rico, muito rico. Depois que eu pagar todo mundo, vai lá, vou pegar a minha fortuna, o que sobrou, eu vou pegar e dar metade para os necessitados. A primeira coisa que ele faz é ressarcir, é consertar os seus erros. E a segunda coisa, ser generoso. Repara como o coração desse homem, que era ladrão, que explorava, que roubava, agora quer se responsabilizar pelos erros que cometeu, quer dar muito mais do que precisava dar segundo a lei para aquelas pessoas que ele explorou, e ele voluntariamente pega a metade de toda a sua fortuna e ainda vai distribuir com as pessoas mais carentes lá que moravam lá na sua comunidade. Olha que mudança radical, irmão. Olha como Deus transforma a vida desse homem, e não mudou em nada a vida de Simão. Aí eu te pergunto, o que Jesus fez para mudar a vida dele? Fez algum conjuro? Deu alguma lição de moral para ele? Eu não vejo um discurso de Jesus. Jesus não pregou para Zaqueu. Não pregou. Jesus não abriu a Bíblia, não abriu o Talmud, não pegou as escrituras, nada. Jesus, do jeito que entra na casa de Zaqueu, fica só ouvindo o que ele tem a falar. Isso é sinal de que houve uma mudança genuína no coração de Zaqueu. A presença de Jesus na casa de Zaqueu mudou a história de Zaqueu, sem que Jesus falasse nada. Agora, na casa de Simão, que ele almoçou, que ele comeu, e que ele ficou lá um tempão, ensinando, como ele diz que ele ensinava nas sinagogas, não aconteceu absolutamente nada. Então o problema não é a presença de Deus, o problema é como eu lido com essa presença. Está dando para entender? Porque às vezes a gente acha que tem menos Deus na minha casa e mais na vida do irmão, e por conta disso então eu entro num propósito de chamar Deus, de buscar Deus, de trazer Deus para mim. Mas o buscar Deus, querido, é a mesma coisa que eu tentar puxar essa pilastra para perto de mim. O que vai acontecer? Se eu amarrar a corda nessa pilastra e começar a puxar a corda, o que vai acontecer? Eu estou puxando a pilastra para cima de mim, ela vai vir? Ela vai vir? Mas provavelmente eu vou me aproximar. Ela mudou de lugar? Ela mudou de lugar? É assim que acontece conosco. Quando eu digo eu vou trazer Deus para perto de mim, na verdade sou eu que preciso ir para perto dele. Porque a Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós outros. Então eu não preciso ir atrás de Jesus, Jesus já está comigo. Eu só preciso crer que Ele está ali, que Ele é onipresente na minha vida, e honrá-lo pela sua presença. E aí quando eu percebo que Jesus está na minha casa, eu aproveito essa oportunidade, me alegro com Ele, e aí eu começo um processo de mudança dentro de mim. Porque não é Deus que precisa mudar, sou eu que preciso mudar. Não é meu cônjuge que tem que mudar, sou eu que preciso mudar.
Então o processo de mudança na vida de Zaqueu não começa porque Deus falou alguma coisa, não começa porque Deus curou ele de alguma coisa, não começa porque a esposa dele parou de fazer isso ou aquilo. O processo no coração de Zaqueu começa apenas porque ele entende que quem está na casa dele não é um homem qualquer, ele chama de Senhor. E Deus só faz milagre na vida de quem Ele é Senhor. Ele pode ser Deus para um monte de gente, mas Ele só faz milagre na vida de quem é Senhor. Você está me entendendo até aqui? Diga amém. Então pergunta para 2 ou 3 aí, como é que Deus se sente na sua casa? Eu acho interessante como Deus transforma a maldição em bênção, né? Porque Zaqueu era ladrão, ficou rico. Sim ou não? Agora ele resolve abençoar pessoas que ele lesou e ser generoso com pessoas que ele nem conhece. Só que ele é rico. Então, quando ele quer ser generoso com as pessoas que ele nem conhece, tudo aquilo que ele roubou agora vai ser uma bênção das pessoas que precisam. Até as coisas erradas que nós fizemos no passado, irmão, muitas vezes Deus usa para abençoar as pessoas que convivem conosco hoje. Porque Deus é um Deus que muda a maldição em bênção, você entende isso? Porque ele ficou rico fazendo coisas erradas, mas agora ele se converteu. E agora Deus vai usar ele com grande graça para abençoar muitas pessoas. Não pense que o seu passado impede que Deus te transforme num abençoador, porque Deus transforma a maldição em bênção. Não pense que as suas cicatrizes tiram você do rol de pessoas que Deus vai usar. Pelo contrário, Deus vai usar essas cicatrizes no seu corpo, na sua alma, para glorificar ainda mais o nome dEle. Assumiu as responsabilidades. Se feriu alguém, iria reparar o dano. E o verso 9, quando Zaqueu muda de vida, e os seus atos confirmam a salvação, porque quando ele diz, eu vou fazer isso, e vou dar metade do que eu tenho para os pobres, aí Deus olha para ele, agora Jesus vai falar, e Jesus vai dizer para ele, ou para quem estava com ele ali, aqui nessa casa é diferente da outra casa, aqui hoje entrou salvação. Aqui hoje entrou salvação. Olha, já imaginou o próprio Criador dizendo, hoje eu salvei gente aqui. Hoje o meu nome foi exaltado nesse lugar. Hoje o negócio aqui foi quente. Eu entrei num monte de casa, mas essa casa aqui foi diferente. O coração de Zaqueu, ele é exposto através das suas atitudes. Zaqueu não cantou o cântico de Débora, nem o de Moisés. Zaqueu não fez um cântico para Jesus. Zaqueu não jogou-se aos seus pés e ficou dizendo santo, santo, santo. Zaqueu não foi contabilizado como um discípulo, ele não foi nem chamado para ser seguidor. Zaqueu? Não. Zaqueu não fez nada daquilo que supostamente poderia agradar a Deus. Ele fez aquilo que precisava ser feito, que era reparar os danos. E ele fez aquilo que o seu coração mandava, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com o quê? Com o quê? Cada um propõe em seu coração. A proposta não vem de Deus, vem do coração do homem. É o coração do homem convertido ao Pai, que começa a ser inundado do amor de Deus, que não consegue mais caber dentro de si, e a própria pessoa diz, eu preciso dar. Jesus não pediu nada para Zaqueu. Jesus não falou com ele que estava precisando fazer uma campanha missionária, que estava precisando de um dinheiro para poder ajudar na assistência das crianças. Jesus não falou nada.
Eu penso assim, irmãos, que quando Jesus está na sua vida, você é uma pessoa generosa. E nós estávamos num congresso esse fim de semana e eu ouvi uma coisa que me deixou muito triste. Uma reflexão de um pastor que eu achei verdadeira. Um mestre da teologia, um homem de Deus. E ele falou uma coisa que me deixou assim muito reflexivo. Ele disse assim: pastores, a crise política, familiar, ideológica, cultural, matrimonial que a gente vive hoje é maior do que era há 50 anos. Aí todos os pastores prontamente disseram: sem dúvida. Fizemos uma crise moral, de perda de tudo que você imaginar, irmão. Nesse mesmo dia, a gente foi jantar entre uma palestra e outra, e sentamos num bar, num restaurante, que tinha televisões. E o horário da folga era entre 6:50 e 7:30. E a gente estava sentado, vários pastores na mesa, e tinha uma televisão na minha frente. Isso foi sexta-feira. Era 6:30 da tarde. Tinham dois homens, um com bigode grosso, dançando, se acariciando, até se beijarem. 6:30. 6:30. Muitas crianças estão chegando da escola esse horário. Então, eu não preciso te convencer que nós vivemos uma crise moral, sobretudo quando colocamos a moral bíblica como esteio da nossa fé, amém? E aí ele fez uma segunda pergunta. Mas tem mais crentes hoje do que tinha 50 anos atrás? E aí, naturalmente, a nossa resposta também foi: sim. Aumentamos percentualmente, então esse número já é uma casa gigantesca. Não sei quantos milhões. E aí ele fez uma terceira pergunta. Ele falou assim: mas por que está pior se aumentou o número de crentes? Por quê? Por que está pior se tem mais crente? E o crente, ele muda a história. O crente, ele carrega a presença de Deus. O crente, ele tem uma moral. O crente é honesto, o crente não mente. E eu comecei a pensar nisso. Sabe por que eu penso? É que Jesus aumentou o número de casas pelo censo em que Jesus dos protestantes está lá. Porque até então tinha o Jesus dos romanos e o Jesus dos protestantes. Você é o quê? Eu sou romano, católico. Pô, legal, marcou católico. Mas quando era protestante, perguntava de que denominação. E aí você falava. Então, a quantidade de casas onde Jesus está aumentou. Fato. Mas a quantidade de casas em que ele está sendo desonrado também aumentou. Então aumentou o número de crentes, aumentou o número de desonra. Aumentou o número de crentes, aumentou mais o número de pessoas que não o tratam como deveria. Ou seja, o crescimento dos crentes, ao invés de melhorar essa nação, está amaldiçoando essa nação. Porque Deus está mais na casa de Simão, os fariseus, os religiosos, do que na casa de pecadores como Zaqueu, que se arrependem. Então vamos orar para ter mais crente? Não sei. Entrei em crise. Eu preciso orar para ter menos crente fariseu. Eu tenho que orar para ter menos crente Simão. Menos casa que abriga o Cristo por curiosidade ou porque ele é o milagreiro da quitanda.
E precisamos ter mais casa, onde Ele é adorado, onde Ele é exaltado, onde a sua glória se manifesta, onde as pessoas se arrependem do mal que fizeram e operam uma metanoia na sua vida, uma mudança radical de história. Zaqueu tinha tudo para dar errado, por causa do seu passado. Mas o texto vai dizer que Zaqueu agora já é contabilizado como um filho da fé de Abraão. A fé de Zaqueu o coloca como nosso irmão, porque pela fé Abraão é o nosso pai, sim ou não? Sim ou não, queridos? Então Jesus está falando, opa, o reino dos céus ganhou mais um filho de Abraão, o nome dele é Zaqueu. Hoje entrou salvação nessa casa. Hoje entrou o meu espírito nessa casa. Hoje o nome de Deus foi glorificado nessa casa. Hoje teve conversão nessa casa. Hoje teve mudança de vida nessa casa. Hoje teve pessoas que assumiram suas responsabilidades nessa casa. Hoje tem gente aqui que se tornou generoso. Hoje realmente eu vejo que Mamon não é mais o Deus dessa casa, mas é Jesus. E a gente continua orando, Deus, vamos aumentar, vamos aumentar, vamos aumentar. Aumentar o número de crentes, vamos salvar crente. Irmão, eu fiquei temerário com essa reflexão. Sabe por quê, irmão? Quando a pessoa realmente, como Zaqueu, entende que Jesus na sua casa vale mais do que qualquer tesouro, ela perde toda a sua ganância miserenta, pelas concupiscências da carne, pelas concupiscências dos olhos, pelos desejos da lascívia, da perversão. Essa nação precisa reconhecer que Jesus é o Senhor do Brasil. Não é aumentar o número de pessoas que levam supostamente a Bíblia para casa, o santinho para casa, o crucifixo para casa, a oração para casa, a reza para casa, a mandinga gospel para casa, leva para casa o corinho para casa, é o violão que toca só louvor, é a vitrola que só toca o disco lá de louvor. Não é só isso, irmão, isso é pequeno. Precisa haver uma mudança dentro de nós de reino. Saímos do reino da miséria, o reino da ganância, e sermos parte do reino da bênção de Deus. E aí tem gente sofrendo, sem salvação, porque não se arrependem daquilo que fizeram e continuam tornando ao vômito, como diz o texto bíblico. Como o cachorro que torna o vômito, como a porca lavada que torna chiqueiro. Deus vai lá e limpa, Deus faz o milagre, e passa um tempo, a pessoa volta para a esbórnia. Não, a mudança de Zaqueu foi tão real, que Zaqueu mexe na área do homem que a gente tem mais dificuldade: dinheiro. Pastor, só estava sendo espiritual até falar essa palavra. Porque para a igreja, dinheiro e Satanás é a mesma coisa. Só que todo mundo tem na sua oração: me dá mais dinheiro, Senhor, que ninguém saiba. Aleluia. Na sua oração tem: Senhor, me dá um emprego melhor, Senhor, me dá uma promoção, Senhor, está cheio de coisa na sua oração. Mas se alguém falar a palavra dinheiro perto de você, você sai de mim, Satanás. Por quê? Porque é uma área onde nós não fomos libertos ainda. Nós tememos falar nisso porque é uma área que não fomos libertos. E aí aumentou o número de crentes, aumentou o número de ladrão. Você quer ler comigo? Malaquias 3:8, um texto áureo. Abre aí. Isso, um texto áureo, todo mundo conhece, mas acho que ele vai caber nesse fechamento aqui. Malaquias 3:8. Achou? Diga amém. Essa parte você já conhece. Roubará um homem a Deus, todavia vós me roubais, dizeis: em que te roubamos, Senhor? Aí Deus diz: nos dízimos e na oferta. Agora o problema está no verso 9.
com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa. Queremos uma nação abençoada? Por que então que estamos sendo amaldiçoados? A culpa é da Dilma. A culpa é do vampiro, do Temer. Daqui a pouco a culpa vai ser de outro. E a gente vai sempre achar que a bênção nessa nação vai acontecer quando tiver um crente sentado lá em cima. Mas o problema não é o crente sentado lá em cima. O problema é o crente sentado no sofá da sua própria sala. Eu pensei, puxa, por que Zaqueu não deu outra coisa, né? Por que Zaqueu não deu a esposa? Deu os filhos? Por que ele deu logo o dinheiro? Logo o dinheiro, Zaqueu. Por que você tem que dar logo o dinheiro? Porque dinheiro era o Deus de Zaqueu. Dinheiro era o Deus de Zaqueu. Zaqueu vivia para juntar dinheiro. E para isso ele tinha perdido a sua honra, a sua paz. Mas ele queria dinheiro, então ele explorava todo mundo. No momento em que ele se converteu, o que ele faz? Ele diz, eu não preciso mais disso, isso não me domina mais, eu uso isso porque eu quero. Ele se liberta e Deus fala, entrou salvação nessa casa. Então comece a pensar na sua vida. Que você tem colocado diante de Deus como um problema. E pense se talvez o problema não seja a forma como você está lidando com a presença de Deus na sua casa. Eu quero orar por você, meu amado. Queria que todos ficassem de pé. O Senhor disse hoje, entrou salvação nessa casa. Vou repetir se você não ouviu. O Senhor disse hoje, entrou salvação nessa casa. Quem acha que é salvo aqui, levante sua mão. Quem acha que é salvo? Quem acha que tem o nome escrito no livro da vida? Eu vou te dizer, meu irmão, você que levantou a sua mão. Se você se levantou a sua mão, apenas porque você crê que Deus existe, eu quero te dizer que Satanás também crê e não vai para o céu. Agora, se você crê, se você levantou a sua mão, porque você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se permitiu mudar por Ele, aí a gente se encontra lá. Pastor, eu tenho uma dúvida, porque a Bíblia diz que não é o pastor da igreja, não é o bispo, o irmão, a mãe, o pai, o amigo que ora, não é, ninguém tem autorização para olhar para mim e dizer, você é salvo, você não é salvo. Só tem uma forma, só tem um que é capaz de confirmar no meu coração que sou filho e filha de Deus, é o Espírito Santo. A Bíblia diz, recebereis o Espírito Santo, o selo da promessa, e tereis poder de serem chamados filhos e filhas de Deus. Então, pastor, enquanto eu não aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu sou o que então? Você é uma criatura de Deus, que Deus ama, e que Deus quer que faça como Zaqueu, se arrependa, se entregue a Ele, para que Ele possa dizer, opa, hoje entrou salvação nessa casa. O que vai acontecer com a sua vida depois é uma questão de consequência. Mas sobretudo eu preciso crer que Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Não tem jeito, porque a Bíblia diz que se eu tiver vergonha e não confessar Jesus diante dos homens, se eu tenho vergonha de Jesus diante dos homens, Ele diz na sua palavra que no dia do juízo final, Ele também não nos confessará diante do Pai. Aleluia. Vamos orar junto com eles, amém? Vamos orar junto com os nossos irmãos, amém? Então orem juntos assim, Senhor, nessa noite, eu entendi que o meu problema não é a falta do Senhor na minha vida, sou eu que não percebo que Tu estás comigo. Por isso eu decidi, voluntariamente, diga eu desejei, levar o Senhor para minha casa, para minha vida. Diga, uma alegria dentro de mim que não consigo explicar.
É porque hoje entrou salvação na minha vida. Por isso eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Diga assim: eu quebro todo pacto, toda aliança que fiz no passado. A partir de hoje, sou um filho de Abraão pela fé. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga com mais fé, diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu creio, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória. Diga: hoje entrou salvação nessa casa.